Nesse mundo, o poder da reza pode fazer aparecer armas, tanques, magia, bichos nucleares, helicópteros e essa desgraça aí que eu não sei o que é. Isso tudo graças à reza dos povos e à compaixão com os seus deuses. Nossa, que bosta! Quem faz todo esse trabalho aí? Claro que é os deuses, né, rapaziada? Que assim são denominados. Mas isso já vou deixar de canto pra ti que é apenas um jogo. Ou pelo menos é por enquanto, né? Nebula é o nome. Como é que é? Gaguejei só um pouquinho aqui. Nome do nosso protagonista é Nebula. O primeiro jogador do rank desse servidor. O que inclusive ele lutou contra o top 2 e perdeu de lavada. Que ele pediu pra jogar uma partida, mas não, desligou na cara, né? Chega, meu compadre. Eu vou comer que eu tô com fome. Cadê o meu peixinho? Ele foi ver se tinha algumas transições no jogo, mas não apareceu mais nada. Então ele foi dar aquela cara e foi dar uma mijada, né? Até do nada apareceu mensagem no sistema do computador dele, velho. Ele pensou, alguém tá mandando alguma coisa pra mim agora, né? Mas não. Era o jogo dizendo que ele conseguiu a conquista surpreendente. Se tornar o top 1 e ser o único a dominar o jogo chamado de Mundo Perdido. Não, ele não entendeu, né? Porque daí o sistema fala que o período de teste do jogo, beta, havia acabado. Ele ficou, ué, beta? Desde quando que eu tô jogando no beta que eu não tô sabendo? Joga essa porra 5 anos ainda é o beta? É, ué. E a pergunta mais plausível: você deseja participar desse mundo novo? Ele clica em sim e assim ele é chupado pra dentro do jogo, ou diretamente pra caixa do garai. Lá dentro, quando ele abre os olhos, ele vê que ele tá com o mesmo avatar dele no jogo, o de Nebula. E em volta dele tá esse templo aqui, que mais parece um templo, mas ao observar mais em volta, na realidade é uma ruína, né? E quando tu vai dar uma olhada por céu, um sol estrelado, lindo e perfeito, até do nada alguém chegar do lado dele e chamar ele de Nebula, que isso tudo não é um sonho, e que ele também foi conhecido e escolhido. Então logo alguém aparece na frente dele e diz o seguinte: vamos nos apresentar. Esse é o tal do cara chamado Aladdin. Antes da explicação, primeiro de tudo, ele olha pro céu e vê, tá vendo aqueles dois pontinhos no céu? Não tem nada a ver com os dois pontinhos no céu. Na verdade é as sombras que estão atrás dele, né, que aparentemente são pessoas que também foram chamadas até lá. Mais pessoas, jogadores, talvez. E o motivo do Aladdin fazer tudo isso, de não deixar essas sombras visíveis pra eles, é que se algum jogador se conhecesse, seria ruim. Então ele precisa ir direto ao ponto pra que ninguém se conheça. E lá está, olha pra cima. Oh meu Deus, aí na sua testa. Brincadeira. Esse é o planeta. E não é o planeta Terra. É parecido? É, mas não é o planeta Terra. Ele já viu esse mundo muitas vezes. E esse é nada mais, nada menos do que o Mundo Perdido. O joguinho dele, né? Aonde a reza pode se tornar tudo o que tu quiser. Até essa porra aqui que até agora eu tô querendo descobrir que desgraça é esse cara aqui. E o que Aladdin quer lhe deixar bem claro que nessa infinidade de mundo perdido, todos eles se tornarão verdadeiros deuses. Acredite se quiser, mas hoje você será o novo deus desse mundo. Será? Na hora, geral que tava lá entrou em crise de pânico, porque, porra, Deus do mundo? Blasfêmia isso daí, velho. Ele não consegue nem ouvir o que o Zé tá dizendo, mas dá pra ver que geral entrou em pânico. O Mundo Perdido não é apenas um jogo, ele existe de verdade, e está claro na sua frente agora. Em mais explicações, Aladdin conta que essa é uma terra abandonada pelos deuses devido a algum evento no passado. Nesse planeta, pra te ter uma ideia, a civilização gloriosa já floresceu. Tinha literalmente raposa andando em cima de esquilo, e doutor que era um goblin, e uma mulher elfa que era doutora. Tá certo isso? E um pato que eu sei lá que desgraça o cara era também, né? Sei lá, informática, pô. Mas de novo, voltando a ressaltar, por razões desconhecidas, os deuses desse mundo acabaram indo embora e deixaram as raças deles sozinhas. Agora esse mundo continua querendo um novo deus. Ou deuses, né? E quem serão esses deuses? Você. Não é você que tá assistindo. É o pessoal daqui da obra, caralho. Isso não é importante não, porra. Deixa o like logo aí que nem a tua bunda, dá pra mim. Complementa. Dizendo Aladdin que o jogo de Mundo Perdido foi criado com o objetivo de encontrar candidatos a novos deuses que sejam adequados pra esse planeta. Ou seja, o jogo era só uma prova pra se tornar um deus. E basicamente, como o Mundo Perdido no início era apenas com humildes que acreditaram no seu deus, você pode fazer com que eles acreditem em ti também. E assim eventualmente se tornando o verdadeiro e único deus daquele planeta. E se caso isso vier a acontecer, o que tu acha que vai dar? Como o deus de um mundo, tu pode fazer o que tu quiser. Qualquer coisa. Então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa, né? Uma hora depois.
Perguntas que não querem calar. A primeira que Nebula pergunta é: se você desistir, o que acontece? Bom, basicamente, se tu desistir, tu vai voltar pra sua vida normal, mas perderá a memória desse lugar. Mas a outra pergunta é: se desistir no meio do desafio? Só não dá pra desistir, meu amigo. É impossível desistir no meio do desafio. Mas o que acontece se você for derrotado por outros deuses? Se for derrotado por outros deuses, você será morto como um deus. E isso será o seu verdadeiro fim. Todo mundo entrou em pânico. Principalmente Nebula, que, pra te ter uma ideia, morrer não é muito interessante não, mesmo que seja como um deus. Mas na hora ele entra em êxtase, né? Porque essa desgraça aqui quer participar da aventura. O negócio é assim, de protagonista louco mesmo, que joga o tiro pro céu e espera a bala voltar direto na cabeça, né? Claro que não tinha razão pra Nebula desistir. Muito mais agora, sabendo que se tu morrer, tu morre de verdade. Então agora é hora de escolher, rapaziada. Aladdin comenta que se for desistir, a melhor opção é agora. E loga logo um leque de cartas em cima da mesa. Sua jornada começará escolhendo uma pequena área. Isso tudo aparentemente compartilha assim como no jogo, né? Tu primeiro escolhe a área e depois vai até lá. Mas tinha as pessoas desistindo já, o que fazia sentido. Ninguém quer morrer, né? E nessa contagem que ele fez foi de 2, 3, 5 pessoas ao total que haviam desistido. Aparentemente a sua quantidade inicial era no máximo de 32 pessoas e 5 pessoas tendo desistido. Pra quem sabe a conta básica da matemática é 27, 4 né? Acertou. Ou será que eu tô calculando errado? O primeiro a ser escolhido pra poder escolher as cartas é o Nebula. O que ele acha bizarro, né? Logo eu. Então ele já vai e pega a primeira carta que tava em cima da mesa. Não dá pra adivinhar qual carta era boa e qual carta era ruim, né? Só que quando ele olha a ordem de classificação da carta e aonde ele vai, não deu tempo nem de reclamar, né? O maluco já foi chupado diretamente pra caixa do caralho. Foi uma sequência tão rápida que ele foi jogar diretamente no planeta do mundo perdido. E com a localização com literalmente no fim. No fim, literal no fim do fucking mundo. Esse lugar era bonito, belo, rapaziada. Riachos e árvores lindas. Tinha até sapo lá, pô, ó. E quando o sapinho vê a borboleta, olha meu jantar aqui da manhã. Não, a porra do sapo me olha pra baixo e vê a desgraça de um peixe e pula abrindo a mão e catando o peixe com a mão. What the fuck? Que porra de sapo que é esse que tem braço e come peixe, cara? E não come inseto? Vem ver. Peguei um tucunaré aqui. Hoje tem ensopado. E a borboleta passa do lado deles e eles ficam até maravilhados com a borboleta, que eles nunca viram borboleta tão bonita como essa aqui, né? Eu achando que a desgraça do bicho é comer inseto. E eles não ficaram maravilhados à toa, porque essa borboleta fazia parte da gangue do Nebula, nosso lindo protagonista, né? Que inclusive ele pega as informações com essas borboletas aqui, que o que ele dá a ver na região é que aquilo é um tipo de homem-sapo, rapaziada. Não é à toa que essa desgraça tem braço, né? Ué. Imagina o braço do nada que sai com o sapo pulando da água. Como é que é? Essa pequena área onde ele tá agora é uma pequena área de insetos, que tem a menor taxa de vitória possível. Porém, isso depende de como tu usa. Como ele era rank 1, ele sabe como fazer esse tipo de coisa. E detalhes mais plausíveis da sua missão até agora. O ponto de partida é muito ao leste do continente onde ele foi parar. Isso significa que não haverão muitas batalhas no início, o que é bom, porque imagina tu ter que lutar logo no comecinho do jogo, sendo que não tem porra nenhuma, né? Portanto, eu chego na conclusão de que corrida com comedores de insetos seria uma boa opção pra começar. Inclusive, do nada, os caras vai e mostram o sapinho comendo inseto. Ué, cadê o peixe agora? Mas o que mais lhe incomoda é a questão do tamanho da corrida, rapaziada. Tipo, imagina um vilarejo com 500 populações. É grande demais pra te começar. E a afeição desse povo aí por ele é de 10, o que é bosta nenhuma. No mundo perdido, se tu tem a influência de 10, nem mesmo dá pra controlar sapo. Pois é, nem a desgraça de um sapo que come peixe dá pra controlar. E eu ainda acho que o motivo tá em os caras comer peixe. E isso só faz o questionar se deve ver outras raças, né? E primeiro ele vai fazer isso antes de escolher. Uma das raças onde ele vê é no lugar quente, pior que o deserto do Saara, filho. Se botar um fogo lá, nem pega, porque já tá pegando fogo sozinho essa desgraça aqui. Homens lagartixa. Uma delas é uma isolada, que tá até machucada, coitadinha. Os homens lagartixa aparentemente comem insetos também. E peixe, que tudo que come peixe, come inseto, tá comendo tudo junto. Ué. E não é à toa que os lagartixa tá vivendo naquele lugar seco do caralho. Eles conseguem viver muito bem sem água, pra te ter uma ideia. E o número deles são muito baixos. E lá também tem doentes, velhos, também tem os machucadinhos também. E olhando meio por cima, sem muita informação, já dá pra ver que eles foram expulsos do seu habitat natural. Por esse motivo que eles estão andando que nem louco aí pelo deserto do Saara. E eles devem estar em desvantagem por questão de número. E acabaram vazando, né? Melhor do que morrer. E isso é bom, de forma positiva, pois se quanto mais tu se sente abandonado pelo mundo, mais duro e esgotado você se sente. Duro? Gostei. Com apenas um milagre básico que ele fazer, como por exemplo dar água, os caras já começam a aceitar o deus deles, né? Porque os malucos
ficam tão frágeis mentalmente falando. Qualquer coisinha que acontecer é certeza absoluta. E é esses daqui que nós vai escolher, pai. Destina os homens lagartixa. Rapaz, esse daqui vai morrer, hein? O braço dele tá feio. E eles andaram. E o calor do diabo, que se botasse um ovo pra poder fritar ali, já tava até frito já. E nessa tanto de andar, por mais que eles sejam resistentes a calor e a porra toda, eles estão com sede, né, caralho? E logo à frente alguém fala: "Você tá vendo aquela gazela ali?" Tinha uma gazela machucada lá no meio, tava com a perna cortada. Ela não conseguia andar. Na hora eu pensei, porra, os caras vão ajudar a bichinha a levantar e ir embora, né? Porque os caras é com medo de inseto. Mas não. Os caras me pulou pra comer a desgraça do bicho, velho. Não sei nem porque que eu tô impressionado. Eu vi a desgraça do peixe comer uma lagartixa. Como é que é? Mas quem que vocês acham que ia ficar sem comer? Claro que seriam os idosos, doentes e os velhos e também os machucados. Todo mundo junto ali. Enquanto o restante se divertia comendo a gazela. O velho até fala que aparentemente dessa vez não vai sobrar nada. E esse aqui sim tá sem comer um bom tempo. E o outro ali, eu tô te falando que o braço desse cara tá feio, velho. O bagulho tá até podre, tá voltando em mosca em cima dele já. E no fim ninguém tava se importando. Tava todo mundo comendo, esquecendo do restante do grupo que tava lá atrás, né? Todo fudido lá. Então mais tarde, depois deles ter comido tudo, sobrado literalmente só os ossos, os caras nem acreditam que a comida acabou tão rápido assim. Aí um deles vai e comenta: "Osso com farinha é muito gostoso, você já comeu? Dá muito gosto na boca." Ele ia até comer, falando que o osso é gostoso, né? Alguém vai e puxa o osso da boca dele, não deixando ele comer o osso, porque o osso não serão deles agora. Isso vai ser o mínimo para aqueles doentes e idosos. E dá-lhe jogar o osso pra cima deles. Isso aí é o que eles vão comer, osso, o resto da comida. Obrigado. Eles não reclamaram, porque até agora tava sem comer. Se não fosse um maluquinho lagartixa aqui dar comida pra eles, eles ficariam com fome até agora. E o outro que tava com o braço podre, essa lagartixa aqui vai de vasco, velho. Tem mosca rodando no braço dela. Isso aqui já não peça mais não, pode cortar fora. Uma das lagartixas reclama contra a lagartixa, né? O do porquê dela ter pegado os ossos e jogado pra eles. Mas o do porquê ele tá perguntando isso daí pra ele. Meu amigo, não adianta. Tu sabe muito bem que os caras vão morrer mais tarde. É verdade, os caras tá até com o braço podre. Principalmente o maluco lá do braço podre, né? Que tá quase caindo e rodando mosca em volta. Ele vai morrer logo. E aqui vem a reflexão desse bichinho aqui. Aparentemente o nome dele é Claque, rapaziada. E o motivo pelo qual ele tá com o braço podre, todo fudido desse jeito, foi porque ele ajudou essa rapaziada toda, não deixando que eles morressem pra um tigre drenta de sabre. Olha pra tu ver uma desgraça dessa. O cara ajudou o bando de lagartixa, filho de uma égua desgraçado, e os caras não tem vergonha na cara de deixar o maluco nem comer o resto da comida, que seria o osso. Pô, puta que pariu também, né? Você entendeu, velho? Tá brabo? Eu tô brabo. Então mais tarde, chegou na parte da noite já. Eles têm um velho costume de dormir todo mundo enrolado um no outro, porque desta forma eles não ficam com frio na parte da noite no deserto do Saara e acaba se aquecendo. Só que o único que não dormia com ninguém era o Craque, rapaziada. Todo fudido, com o braço lascado. Você acha que alguém quer dormir com ele? Nisso, até do nada, ele viu uma borboleta que tava passando por cima, né? A borboleta passa, ele pega e acorda, até porque não tava conseguindo dormir. Tava com tanto frio que ele ignorou a questão de dormir e falou: "Rapaz, tô vendo a borboleta ali, eu acho que eu vou seguir ela." Do nada, no meio da madrugada. Os outros que estavam quase acordando já aproveita pra chamar a atenção. "Você tá vendo ali?" Finalmente, Craque tava deixando o restante da matilha. E eles não iriam dizer nada pra ele, tipo, voltar ou ficar. O cara tava quase no churrasco, então era melhor deixar essa praga moreló, que era menos um peso morto pra equipe, né? Então assim deixaram ele embora. O que pra ele, na cabeça dele, tava seguindo uma borboleta que passou, uma azulzinha. Só por ele ter visto essa borboleta aqui azul, provavelmente ele é o único que tá vendo, né? É o único psicopata que tá subindo a montanha pra conseguir ver que essa borboleta vai levar ele pra onde. E quando ele chega lá em cima, valeu a pena ter seguido. Mesmo com o braço podre quase se fudendo de tanto conseguir andar, ele chegou lá em cima e achou besouro. E não era um besouro, era uma montanha gigantesca de fucking fodendo os besouros, velho. Ai, qual o sentido que tem lugar encontrar esse monte de besouro aqui? Não sei se vocês se lembram, mas anteriormente os caras estavam comendo besouro, né? Comia inseto e peixe também. Então tudo que se trata de besouro e peixe, os caras tá comendo. E eu tô aqui, né? Queria um peixinho também nessa porra. Detalhe, ele volta a ressaltar que a quantidade de besouro que tem ali é o suficientemente para poder fazer uma matilha inteira se satisfazer. Claro que tudo isso foi obra do nosso querido Nebulha. Ele deu um milagre pra eles, né? Comida. Não tinha um milagre melhor que esse, velho. Comida pra todo mundo comer. E no meio daquilo, enquanto ele observava, só agora ele foi prestar atenção. Tu tá vendo aqui que todo mundo tá comendo os besouros? Sendo que quem encontrou as porcaria do besouro foi o Craque? Pois é, ele não
não é tão filho de uma égua ao ponto de comer essa porra toda sozinho assim, enfiar até o rabo de besouro pra poder deixar os outros com fome. Diferente do desgraçado que não queria nem dar o osso pro cara comer, né? Eu ainda, se fosse nessa porra, deixava zerar morrer de fome e caguei e andei, que se foda. Ué. E esse tipo de raça, de fato, é o tipo de raça que consegue cuidar uma de si mesma e das outras da sua própria raça. E em meio àquilo, depois de ter enchido toda a barriga de besouro, na hora voa um besouro em cima da mão de Crack e ele dá uma pensada, que esse foi um milagre do Deus Besouro sem nome. Deus Besouro de quê? Era pra ser brabuleta, né? Que o que ele mais vê é brabuleta do que besouro, mas tá bem. O importante agora não é o nome que ele vai começar, que a rapaziada vai reconhecer ele, e sim que começou o processo, rapaziada. E isso já lhe deixa feliz, né? Porque se o Crack continuar acreditando nele, é certeza absoluta que daqui pra frente nós vai só pra baixo, caralho. Tô brincando, pô. Pra cima, pô. Tudo o que ele precisa fazer é acreditar e confiar. Cara, eu tô falando bonito, hein? Então daí dito isso, né? Até ontem o desgraçado que tava com o baço podre quase caindo, já começou no dia seguinte seguindo outra brabuleta. Que inclusive ele fala que ele tá vendo outras alucinações e tem certeza que tá indo pra lá. Aí todo mundo já fica feliz, né? Porra, deve ter comida pra lá de novo, né? O cara tá vendo brabuleta, é certeza. Uma das lagartixas fala pro Crack se por acaso ele tá vendo as visões e vai seguir ela, né? Entretanto, ele bota um porém, que o inverno tá chegando e ele tá vindo na direção que os besouros tá vindo pra ele. Ou seja, se eles continuar seguindo as porcaria da brabuleta, é certeza que eles vão morrer de inverno. Cagam como que essa lagartixa aqui, ela fala que é melhor então a gente dar meia volta e não seguir as brabuletas. Cala a boca, babão. Mas aí ele tá sendo burro, se ele não conseguir enxergar a situação de agora. Se ele for pro lado ao contrário, ele pode ver que não tem porra nenhuma pra lá. E se eles for pro lado do inverno, também não vai ter nada, só morte. A verdade é que ele não sabe o propósito das tuas visões, mas ele prefere seguir. Tudo que ele pode fazer é seguir o que dizem, né? Nebula não pode dar mais nenhum sinal pra ele, porque é proibido e contra as regras. E ele precisa de mais fé do que eles já têm agora, né? Mas se Crack continuar seguindo o que ele tá dizendo, vai desbloquear a santificação dos insetos. O que simplesmente, se ele confiar e seguir as brabuletas, é certeza que daqui pra frente é só pra cima, cara. Os caras encontram literalmente um oásis no meio do deserto. Um lugar aonde você botaria fogo e o trem de fogo já tava pegando sozinho sem precisar colocar fogo. E o primeiro que ele faz é chamar todos, dizendo que o Deus Besouro sem nome lhe deu um oásis, um santuário de verdade, aonde tem até água. Todos ficaram boquiabertos, porque talvez eles também estivessem vendo miragens, e não, eles também não são loucos. Significa então que aquele lugar existe de fato. Não é porque eles estão com fome, já estão de barriga cheia. Já descem lá pra baixo, comer, sentar no meio das plantas ali. E pelo Crack ter seguido a brabuleta dessa vez, mesmo estando com medo de ver o inverno pra lá e ele morrer de frio, a santificação de insetos agora tá disponível. Uma nova habilidade do sistema, que obviamente não faço ideia aqui, caralho, que é. Espero que não seja pra conseguir comer peixe. Crack com certeza agora vai ser um dos principais. Ele quer que ele se torne literalmente o teu sacerdote e assim ele fará o guiar os seus semelhantes com a sua vontade. Então logo lhe dá uma bênção, rapaziada, que cai diretamente no céu e vai diretamente para Crack, o único da matilha que foi abençoado. Agora com um lugar reconfortante, até na parte não consegue dormir normal, né? Antes o maluco dormia com dor no braço e com frio, mas agora tá quentinho, não tem mais braço machucado. Até no meio daquilo apareceu um vagalume e sentar bem no canto do braço dele, né? E o vagalume começar a sussurrar no ouvido dele, bem assim, ó. Então não era um sonho, era tudo realidade. Ele foi pra uma espécie de outra dimensão, de encontro com o Deus dele, né? O que o seu Deus estica a mão, faz uma senatória toda naquela porra lá, que eu não quero nem ficar enrolando sem graça pra caralho. Ué. Mas pra resumir bem rápido, o que ele quer lhe mostrar é o chifre do seu Deus, o que ele deve seguir e guiá-lo até lá. Só de demonstrar isso, Nebula já mostra sua verdadeira face, fazendo com que ele acredite que o seu Deus realmente exista. E assim fazer sua vontade, né? Ele também falou outras coisas pra rapaziada lagartixa ali. Na hora que o Crack conta pra todo mundo, o geral fica assim, ué. Aí que vinha essa explicação, que no seu sonho, ele pediu algo a ele. Mas aí você tá falando que ele quer o quê? Seu burro, nós tem que pegar é búfalo. Ao que aparenta ser, o seu Deus lhe disse pra eles matarem um búfalo sem sentido, do nada. O problema é conseguir matar esse bicho aí, fi, porque pra achar esse bicho aí tem que ir na profundeza do deserto. Tu não acha assim de uma hora pra outra. Não vai brotar um búfalo do céu igual tu tá imaginando. Será? Agora corta pra 2 minutos depois do búfalo brotando da desgraça do céu. Vários. Mas como que esse
esses búfalos brotou do nada? Não sei, mas pra essa lagartixa inteligentona aqui, isso não era pra ter acontecido, porque búfalo é um bicho realmente especializado, e só os mais fortes conseguem lutar contra eles. O que significa que se eles fossem lá bater em búfalo, quem que protegeria os fracos da matilha? Ah, tá bom, ô Willy Wonka. Crack não tinha intenção de chamar o restante do grupo poder participar com ele. Ele iria sozinho. Que isso, meu gurizão. Ninguém acreditou, falando que era imprudência, principalmente a lagartixa inteligente, né? Falando que ele vai se matar e é suicídio. Mas ele fala que tem fé no teu Deus. Não tá sendo presunçoso, porque ele teve uma bênção recebida e concedida. Viu como eles não entenderam muito bem, né? Aí depois que eles foram dando uma olhada, tu se lembra do braço desse carinha aqui? Que até ontem tava fudido, caindo de cima dos troncos? Ah, agora o bracinho tá bonito, guri. Tem uma árvore lá no canto do fundo, né? Ele tava com a lança na mão. Ele mira a lança pra aquela árvore, filho. E não foi só as filhas deles que havia sido curada. A força dele também tava renovada. Suas escamas mudou. E isso lhe deu uma forma com... Uma forma? Eu ia falar força, eu falei forma. Agora eu vou fazer pão. Ninguém acreditou. Porque essa força que ele tá falando que ele ganhou aí só pode ser demonstrado se realmente for demonstrado, né, meu compadre? Mas tu não precisa acreditar, só fica olhando. Ele ativa a sua força de bênção que ele conseguiu, sobe uns 5 centímetros a mais de músculo, guri, e mira a lança com tanta par de velocidade que o bagulho vem de lá pra cá e sai atravessando e cortando o vento em 5 dimensões. Quando pega na árvore, a árvore não se parte no meio, ela explode em 50 pedaços. Desgraça, misericórdia. Olha lá, sobrou só o toquinho do pedaço da árvore, tem mais nada aqui. Agora vocês acreditam que eu tô forte de verdade? Aí os bandos de lagartixa tudo invejoso e puxa saco do caralho vem lá pra cá falando que desse jeito de força que ele tem, é certeza que ele vai conseguir matar o búfalo, né? O velho fala que ele não acredita no que ele tá vendo, porque mesmo sendo uma árvore, só uma árvore, essa força não deveria existir. Até poucos dias atrás esse carinha aqui tava com o braço podre no chão. Da onde veio essa força? Essa força veio da fé de seu Deus. Mas explicações fica depois, né, rapaziada? E é agora que chega o nosso ordenhada de búfalo que apareceu da caixa do caralho que ninguém sabe como brotou. Era pra eles matar um búfalo e apareceu uma manada de bichada de búfalo. Como eles foram para lá? Não faço ideia. E o que eu acho mais engraçado é que a lagartixa inteligente aqui sempre contraria o cara nas coisas, né? Aí do nada brota do céu o bagulho e o cara começa a acreditar. E a explicação mais óbvia pro inteligente é que as manadas de búfalo migram não assim tão frequentemente. Não faz sentido eles estarem lá agora. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Preocupação inútil, é só matar o búfalo e comer. Ele já pula pra cima de lá pra cá e mira a sua lança na cabeça do primeiro que tá na tua frente. Com uma força incrível. Mesmo ele estando parado no ar, conseguiu atingir e atravessar a cabeça do búfalo facilmente. O que o bicho tem um crânio fudido de forte, não é pra ter quebrado assim. Mas agora o bichão tá bombado, né? É, ué. Se a missão era matar um, pelo menos já tá feito. Aí os outros safados, tudo encosto do caralho, veio de lá pra cá já gritando: lá, pegamos, matamos. Foi você sim que matou, desgraçado. Tem nada. E a frase que ele deixou pra todo mundo é que as bênçãos de seu Deus não se trata apenas de besouros, mas também de carne. Então, um tempo depois de não ser passado, eles fizeram um sacrifício para o seu Deus. Da mesma forma que ele havia visto no seu sonho, ele colocou, né, uma vaca pendurada. Caralho, tô chamando os bichos de vaca já, velho. Era búfalo, tô chamando de vaca nessa porra. Enfim, foda-se, mesma coisa. É, ué. O bicho pendurado lá em cima e jogando sangue em cima das caveirinhas do búfalo. Isso tudo simbolizando a aura do deus besouro. O que com certeza não era pra ser esse nome dele, né? Os que estavam em volta não sabiam como fariam um sacrifício, mas só seguem o que o craque tá fazendo. E fazem o mesmo que ele. E agradecem ao seu Deus e se ajoelham diante dele. De cima, Nebula tava vendo essa porra toda aí. Ele, na maior cara de pau, fala que é uma oferta desleixada, mal feita. Mas, por ser sincera que eles ofereceram, já tá funcionando. A fé deles ultrapassa a expectativa. O bagulho tava de 162 de barra 50, muito mais além do que ele precisava. Vindo do sacerdote novato, esse sacrifício até que é decente, né? Considerando que o craque no começo não acreditava, mas nem a pau. E agora eu faço a pergunta de novo: como que essas desgraças desses búfalos apareceu do nada no meio do deserto, né? Sendo que lá não tem porra nenhuma. Como ele não pode materializar nada, água, planta, qualquer tipo de coisa, ele foi e chamou inseto. E colocou os grilinhos pra poder comer as plantas no meio do caminho. Aí os búfalos, quando viu aquele monte de matinho verde e as plantinhas, né? Mas para pensar mais um pouco de cima, tu consegue ver que eles estão se esbaldando de comer, não preocupando com o futuro, só pensando agora. A essa altura é irracional esperar o conhecimento e pecuária desses carinha aqui, porque os caras são um bando de lagartixa, os caras não vão ter conhecimento desse nível. Mas esse oásis que ele arrumou pra rapaziada não vai durar muito tempo, uma hora vai ficar escasso. Como por exemplo, daqui uns 200 anos ou até menos,
menos vai ter tanta gente que vão morrer de sede e de fome lá dentro, né? Esses tais conhecimentos e habilidades que eles precisam de pecuária, cultivo e várias outras coisas, algumas são difíceis de serem aprendidas por conta própria, ainda mais se tu nunca ouviu falar na tua vida. Mas ensiná-las diretamente é contra as regras. Imagina Deus brotar do céu e te ensinar como é que faz uma... Aí tá, também tá, não é? Não foi nada. Mesmo assim não é impossível, né? Dá pra ele mexer com isso aí pontinho por pontinho e ele vai fazer isso como ordem de importância. O que é importante primeiro? Assim ele concede mais uma bênção a todo mundo que tava lá, porque agora a maioria acredita nele. Como não acreditar também, né? Viu o cara atacar uma lança da caixa do caralho, explodir a árvore, velho. Que porra é essa? E brotar búfalo de onde não tinha, né? Só que o que tá faltando aparecer agora? O seu like aí no meu vídeo, fazendo um favor. Bora? Não é só bunda não, dá pra nós. Então no dia seguinte, tendo se chegado, o Clark logo acordou de manhã cedo, né? Lagartixa inteligente já colou do lado dele, falando que ele havia acordado muito cedo. Isso tudo porque ele queria ver o altar, mas quando tu veio de cima, rapaziada, olha o bichinho como é que tá bonitão agora, ó. Tá todo mundo com as escamas diferenciadas. E não era só ele, era todo mundo da matilha. Isso pra identificar de que eles servem um certo deus, né? Mostrando assim que agora eles têm dono. Ué. Mas voltando pra tua visão, que tipo de visão que ele teve? Basicamente, onde ele se lembra, o oásis estava com dificuldade de chegar peixes até ele e as iscas estavam ficando cada vez mais precárias. O solo tava morrendo, nem plantinhas conseguiam nascer. O inteligentão mesmo acreditando fala que não tava tão ruim assim, né? Ele sabe disso. Mas, se Deus está lhe protegendo, por que ele deveria se preocupar com uma coisa tão idiota? Bom, ele fala que tem fé no seu Deus, isso de fato é verdade. No entanto, em alguns momentos a vontade de Deus não pode ser muito clara. E assim tu pode acabar seguindo o que não é a vontade dele. E ele não quer que isso aconteça. Até do nada, falando no diabo, né? Aparecer a desgraça na frente dele já. Ele já manda a lagartixa inteligente subir lá em cima poder dar uma olhada o que tem lá atrás, né? Porque quando tu vai subir lá em cima e dar uma olhada... Tá vendo o que tá lá atrás? Onde é que tá? A ponta do meu dedo. Não, na realidade era uma matilha vindo de lá pra cá, numa direção bem distante por enquanto. Então era por esse motivo que o altar tava tremendo que ele viu no seu sonho, porque tava vindo o restante do seu grupo. As lagartixas de escama azul, rapaziada. Inclusive um deles tava montado em cima de outra lagartixa maior. E pela cara desses malucos aqui, com certeza brincar de fazer casinha esses caras não querem. E não é a primeira vez que eles encontram novamente. A última casa deles foram literalmente roubada por esses malucos aqui, apesar deles serem da mesma raça. Vendo o corpo rechonchudo desse maluco aqui, com escamas azuis. É a lagartixa de cor azul, sim, cara. Ué. E vendo de lá, o que parece a tribo inteira tava lá. Mas isso significa, então, que a tua casa anterior, que tinham sido roubada por eles, foi literalmente devastada. Talvez isso seja verdade. Mesmo sendo verdade, para o Clark, talvez eles precisem de uma casa nova. E uma casa nova, o oásis, não suportaria toda aquela quantidade ali de gente na casa nova deles, né? Nem fodendo, velho. Tem que ter lagartixa burra nessa porra também, né? Em todo lugar tem essa porra. Eles ficavam pensando que, ninguém conseguiria encontrar esse lugar aqui, né? Até do nada alguém gritar o que eles estão fazendo na casa deles. Teve que vir um pango, a songamonga, descer de cima da porra da pedra e o desgraçado perguntar se eles estão passando lá sem a ordem, não sei. É burro essa praga, velho. Caralho. E gritando de cima da pedra lá com todo mundo que tava passando, sendo que os caras nem iam encontrar a porcaria do lugar. O barriga de fossa foi o primeiro que não acreditou, que teve alguém lá de cima mexendo no saco deles. Eu esqueci que o burro tava literalmente no comando hoje. Mas mesmo assim ele aproveita e diz para não se preocupar, falando pra lagartixa inteligente que ele vai resolver. Isso talvez seja um sinal de Deus, né? Mas que tipo de sinal que é esse? Qual seria o sinal do qual desses caras tá voltando? Tipo, testando ele sobre conflitos? Sim, talvez desse jeito. Mas talvez também seja a base de um teste, né, rapaziada? Uma missão. Pense assim, uma missão para aceitar e salvar aqueles que um dia faziam parte do seu grupo, né? Aí volta de novo a lagartixa inteligente, sendo lógica, falando que mesmo que isso seja verdade, parte da visão do seu Deus, se ele entendesse a tua situação, ele não chamaria essas desgraças aqui de volta e não deixaria eles participar de novo do seu oásis. Até porque deixar os caras morrer de fome, ele mesmo ia perder a porra do braço dependesse desse desgraçado aqui, barriga de bosta. Ué. Isso até passar uma brabuleta vindo do céu. E essa brabuleta claramente era do seu Deus, então é só confiar. Isso tudo porque ele precisava desempenhar o seu papel de missionário de Deus, né? E os bande curiosos seguiu também, pra poder ver se realmente dá certo. Claro que tudo isso faz parte da ideia do Nebula, né? Que ele mesmo fala que ele pensou bem no que ele ia fazer, né? O motivo é bem simples, ele quer que sua ideia tenha sucesso porque as duas tribos devem se fundir em prol do crescimento populacional e do avanço tecnológico.
Quanto mais gente, mais cabeça poder pensar. Só dá meio errado quando você junta a cabeça demais num lugar só. E morreu. Melhor de tudo, o Kraken tomou essa decisão por conta própria, sem o Nebula precisar fazer nada. E isso sim é uma criatura de grande força de vontade. Quer dizer, se parar pra analisar, mesmo sendo a tribo inimiga que deixou eles passarem fome, o cara ainda por cima quer deixar os malucos morar lá, né? A sua ideia não foi em vão, de chamar aquele monte de grilo pra poder comer os matinhos de lá e fazer os malucos mobilizar pra lá. Ele tava pensando em como iria arrumar um líder de boa força de vontade. E esse que é o carinha ideal, vai instalar a crença forte em todo mundo lá. A partir dele, ele vai pôr a tua vontade e fazer com que todo mundo obedeça, né? Dito isso então, já tava lá de frente com o restante do grupo. Barriga de Força e mais o restante dos corpos azul, né? Barriga de Força pergunta pra rapaziada o que tem lá que eles estão querendo esconder. Mas eles mandam que não é que tem nada a ver com ele, né? Mas Vaga pergunta mais uma vez, o que tem atrás que estão querendo esconder tanto? Até chegar do nada alguém falando arbustos, árvores, vida. É o que tem atrás disso aqui. E claro, um deus pra seguir. Você falou Deus? Sim. E antes que ele apresente, Barriga de Força fala que ele também fala de forma inatingível, como se fosse alguém mais importante que o Barriga de Força, mas manda ele sair daquele lugar. E se ele não sair, a gente vai te matar na base da porrada. A lagartixa aqui não perdoa não, olha o tamanho desse aqui, esse aqui tem mais dente. Detalhe, Barriga de Força não é tão burro, porque se não sei quanto de pessoa tu tem dentro, mas se tu olhar aqui pra fora, eu tenho mais gente. É só usar a matemática. Tu sabe contar? 4 mais 4. 5. Acertou. E ao invés de discutir, logo em seguida a Kraken já pega e levanta a sua lança e manda, vem pra cima, desgraçado. Bora ver se tu aguenta cair na porrada então. Meu irmão, tu não sabe fazer conta não, caralho, tu vai morrer. Mas continuava dizendo para todos os que estavam em volta, pessoas pobres, pessoas que perderam suas casas, venham para o peito de Deus agora mesmo e sejam felizes. Então ele irá lhes conceder uma moradia, cuidar deles, desse jeito que o Deus dele quer. Faltou cair na risada do Barriga de Força, dizendo que nenhum lá vai acreditar nisso aí. Aí ele não segurou, aí que ele abriu mais a boca e começou a rir. Vou te perguntar mais uma vez. Você sabe fazer conta? Irineu. Não sabe, nem quanto que é dor mais dor, mas ele não precisa de conta, tudo que ele precisa é de uma lança, a força de vontade e confiar no seu Deus. Mesmo que o Barriga de Força tente explicar, ele não vai entender. O melhor se fazer é cair na porrada, e assim ele vai e avança logo pra cima. Se liga nessa sequência de lapa. Na hora o Kraken já pensa que vai dar merda, mas ele confia no seu Deus e fala, vou pra cima, meu compadre. Vem de lá pra cá, já lagartixa dando a cabeçada. Kraken perde a sua lança partindo em 25 pedaços, até a pedra da lança quebrou. Ele já entra em crise, porra, que fodeu, morremos já. Barriga de Força dá uma risada e volta lá pra cá de novo com uma patada da lagartixa maior, queria matar ele, né? Mas do nada o sistema fala, vambora pra cima, caralho, tem hackzinho novo. Em vez de eu ler o texto que tava lá, não, inventei. Parabéns pra mim. Até mesmo Nebula pensou que fudeu, mas não fudeu não, porque ele conseguiu ativar a habilidade na hora. Já ativou os hackzinhos, o sistema pergunta só o seguinte pra ele. Você quer ativar a nova habilidade de hackeamento? Sim ou com certeza? Quando ele ativa a habilidade, antes que o Kraken pudesse morrer, ele veio e luz logo dele lá de cima da... Não entendi o que eu falei, mas enfim, tá vindo uma brilho lá pra cima e vai pegar na cabeça dele. A patada veio junto com esse brilho, que pegou. Aí o Barriga de Força dá uma risada, só que não tinha morrido. Sumiu, acendeu uma clã lá embaixo, né? Que era o nosso Krakenzinho mandando muita aura, parecendo um Goku Saiyajin. Mas na realidade, quem tava no corpo dele dessa vez era o Nebula, rapaziada. Ele ativou a habilidade e entrou no seu corpo. Mas a Barriga de Força não sabia dessa porra. Pensou que ele só esquivou por sorte, né? Então avançou de novo pra cima novamente. Nebula manteve a calma, ativou o hack do Zói, viu os estados de Barriga de Força e dá pra ver que ele consegue facilmente ser dominado pelo Kraken. Mas o real problema não é o Kraken, sim aquela porcaria daquele bicho desgraçado gigantesco com mais dente. Que inclusive não é lagartixa, né? É um dragão. Mas vou continuar chamando de lagartixa também. Então ele volta, pensa de novo, avança pra cima, não pode velocidade e some da posição que ele tava. Que a lagartixa nem viu onde é que ele apareceu, né? Já tava bem no croco dela grudada. Botou a mão bem na boca da lagartixa, evitando que ela pudesse morder e mandou a força pesada. Essa habilidade concede ao portador um atributo adicional chamado de Divino D. Um D corresponde a 200 pontos de atributo, que é a máxima de criatura pode receber naturalmente de bônus. Resumindo, o maluco tá cheatado e roubado, desgraça. Toma essa cambolotada de cabeça pra baixo pra tu ver se nós não ganha essa porra. Depois de qualquer um ver essa diferença esmagadora de habilidade e poder, quem que não vai pensar que esse cara é foda? Em geral ia ficar surpreso, né? E ia começar a seguir ele por ele conseguir derrubar uma lagartixa que é 1000 vezes mais alta que ele. E também tem mais dente. Chegaram mais perto pra poder confirmar se a lagartixa tinha morrido e sim, ela havia morrido. Ou tá dormindo. Mas Clark ainda tava possuído pelo Nebula, né? Então ninguém se aproximou de Clark na hora, nem o inteligentão lagartixa deixou ele se aproximarem pra ver a finalização, porque na hora o Barriga de
fossa já levantou xingando ele pra caralho. Meteu-lhe a mão na espada falando que ele ganhou por truque, né? Agora bora pra cima na base da faca, bora ver se tu ganha. Nem precisando olhar, ele vira de cabeça pra baixo, de volta e dá-lhe um socadão na boca do gordola. Que daí já era, né? Morreu. Só com um tapa pra largar do seu otário. Eu não sei de onde caralho que essa praga que tirou que ia conseguir ganhar do cara, sendo que o cara derrotou um bicho daquele tamanho. Então, quem é o próximo? Manda pra cima, papai. Quero mais desistir, não, eu não quero mais desistir, porque eu não quero, porque eu vou morrer, senão eu não vou desistir. Pegou essa sequência de lapa aí, rapidão, igual narrador de futebol. Finalmente a possessão havia acabado. Aí Crack voltou pro corpo dele originalmente, né? Nem ele conseguiu gritar que Deus havia possuído o teu corpo, né? E Nebula voltou lá pra cima de volta, pensando que ia tava no papo. Aqui ganhamos, carai. Tempo mais tarde, juntou toda aquela rapaziada e fizeram uma fogueira em volta lá. Começaram a sentar pra discutir o dia a dia e trocar suas indiferenças. O que um deles, a do Lagartixa lá, de cor azul, comenta que eles estão com a pele meio diferenciada. E tudo isso é graças ao seu mestre. E se eles fizeram o mesmo, vão conseguir ter uma pele mais sólida e mais forte como as dele, né? E não ser azul. Que mané desgraça tu tá fazendo aí? Eu tô esquentando um pouquinho a perna, tá frio. A Lagartixa de cor azul comenta que esse novo deus que eles tanto falam assim, ele deve ser muito importante, né? Porque faz tempo que eles não vêem um deus. E o que ele fez hoje aparenta mostrar que realmente ele é um deus. Até porque ninguém vai acreditar que existe um homem lagartixa que consiga fazer essas habilidades por conta própria. Aí na hora o inteligentão lagartixo foi e chamou a atenção do Crack, perguntando se tudo vai ficar de boa, né? Mas como assim, meu compadre? Bom, agora geral tá lá reunido. Tu pode ver que a população aumentou em cerca de 600 fucking %. Aquele lugar logo vai pro saco. Não vai aguentar muito se ele parar pra pensar. Então logo eles devem ir embora. É a proporção que o Crack dá. Mas por que ir embora? Pra onde nós vai? Nesse deserto? Vai morrer de fome, caralho. Pô, não tem nada pra comer. Ué. Mas não, ele pensa que a resposta está nesses lagartixos de cor azul. Deus deve estar falando com eles pra poder perceber a situação de agora e a dificuldade que eles vão passar se tiver muita gente em um lugar tão apertado. E a pergunta que não quer calar: Quanto mais apertado, melhor. que eu perguntei essa porra do nada? Dia seguinte, a lagartixa que tinha morrida, ela não morreu de verdade, tava viva e atiçando o pessoal que tava cuidando dela, né? Ou tentando. Na hora que ela virou a raba de lá pra cá, pegou quase na cabeça de um que ele voltou caindo fogo no saco de bosta, né? Aqui eu tô fudido. Ela cai na gargalhada porque conseguiu derrubar um, né? E tava puxando a árvore que ela tava presa nas cordas. A corda ia aguentar, agora a árvore sozinha não tava aguentando não. E já chama geral pra poder ajudar, porque porra, o bicho vai fugir. Até do nada ela chegar e trancar o boga. Aqui fodeu. Chega o maluco que ela se lembra muito bem, inclusive segurando uma comida na mão, né? Na hora ela tem a lembrança dela ter sido capotada de cabeça pra baixo, guri. Ela não é louca de cair na porrada com esse maluco de novo. Vamos perder. Então logo ela volta de volta as pernas pra trás, mas ele não tava lá aparecendo no cacete assim pra entregar um pouco de comida. Pegue, isso aqui é banana. Na verdade era pra ser cenoura, mas foda-se. Na hora ela ficou meio apreensiva de comer, vai que tinha veneno, mas acabou aceitando e comeu do mesmo jeito. E a primeira bocanhada que ela deu não aguentou, né? Comeu em sequência. O segurante lagartixa até não tava acreditando nisso daí. Ele conseguiu domar o bicho como se não fosse nada. Comida, né, pai? Por ela ser um bicho muito grande, ela não ia satisfazer apenas com um pedaço de banana. Claro que teve que buscar mais. Quer dizer, rabanete. E por ela tá viva até agora e o deus dele não ter derrotado ela com facilidade, provavelmente Nebula deve ter algum planejamento pra ela. Não se sabe o que ainda. E não queria parar de comer de jeito nenhum. Porém, Crack fala pra ela que não. Se tu quiser comer mais um pouquinho, tu vai ter que esperar e aprender a respeitar o tempo da comida. Não é comer assim. Ela vai, deita no chão e fica quietinha. Olha que fofinho, cara. Bicho, apesar de ter dente da medo, o trem até que é fofinho quando quer ser fofo. E manda os figurantes lagartixa avisar ele se caso a Manu causar problemas com ele, né? Manu é o nome da lagartixa, inclusive. Rapaz, ele vai me deixar sozinho com esse bicho aqui. Tô ficando com medo. Então, tempo depois, ele começou a juntar a rapaziada da outra tribo, a lagartixa de cor azul, pra poder trocar um papo. Um deles é um artesão que consegue fazer faquinhas que nem essa. Ele pergunta se ele tem essas habilidades. E sim, ele tem. Se o líder deles anterior, o Barriga de Fossa, não fosse tão FDP, eles conseguiriam fazer coisa melhor. Mas qual é o problema que eles têm pra não conseguir fazer coisa melhor? A madeira, meu compadre. Ele quer dizer o que? As árvores? Exatamente, madeira vem da árvore. Eles não tem muito não, tem só um pouquinho sobrando e isso daqui que eles têm é pra fazer fogueira. E pergunta, Crack, né? Tu vai usar se fazer fogueira? Não, a gente fazia combustível antigamente. Entendo. Então, vou lhe informar amanhã quando pensar melhor sobre o assunto. Aí sai a lagartixa marcada de cor azul e volta outra lagartixa de lá pra cá. Essa aqui é a lagartixa de cor azul, mas Cotoco. A lagartixa Cotoco chega dizendo que ouviu dizer que ele estava procurando por um guia. Ele é Cotoco, mas até que é guia. Claro que provavelmente ele deve ser um andarilho poder saber o caminho. E sim, ele é um andarilho.
aparelho. Um homem velho vagando por um vasto mundo à procura de um lar. Era o que ele queria, né? Mas então ele acabou aprendendo a ver o caminho. Então quer dizer que ele sabe a partir das estrelas? Além do mais, ele até sabe uma região onde tem muita coisa pra se salvar. Vaca, riachos. Um lugar onde a fome não está disponível. Mas também não sabe se o local tá disponível, porque provavelmente deve ter outras pessoas lá. Outras lagartixas no caso, né? Pessoa não existe. ué. Mesmo assim, que lá que fala que não tem problema. Sabe por quê? Se os caras não quiserem dar lugar pra gente e morar junto com a gente vai lá e bate neles. Aí nós estamos no lugar deles. Caralho. Se essa for tua intenção, então, Kotoko fala que ele confia nele. Aí, detalhe, vendo as escamas do Kotoko, o craque vê que ele deve seguir uma outra religião, né? Porque ele é meio esverdeado. E pergunta se ele é capaz de seguir a tua mesma fé que ele segue. Kotoko dá uma pensada e isso não é uma pergunta, tá ligado? Ou tu segue minha religião ou eu corto tua cabeça fora, um dos dois. A resposta pra sua pergunta tá lá em cima. Consegue ver? Não, cadê? A ponta do meu dedo. Chegando na parte da noite, tinha uma coisa que a lagartixa Kotoko queria mostrar pra ele, que as respostas estavam lá no céu. Mas o que ele quer dizer com as estrelas se movem? Sim, ele segue as estrelas. Ele não sabe do porquê elas se movem, mas elas têm uma importância nisso tudo. Porque pro Kotoko, se tu literalmente usar os caminhos das estrelas, tu chega onde tu quiser, nunca se perde. Agora eu vou te mostrar onde eu encontrei o local onde tem muita comida. Consegue ver? Não. A ponta do meu... Caralho, velho, pô, tomar do buraco do... O caminho tava marcado nas estrelas, e se caso tu seguir, tu consegue encontrar o caminho, né? Então amanhã ele volta, vai verificar o ponto inicial, daí vai e volta a lagartixa de novo a figurante. Na hora o craque já deduz que provavelmente deve ser o Manum que deve estar caçando problema. Só que não, aparentemente depois de ter comida ele tá deitado, parece mais um cachorrinho quando tu dá uma comida pra ele. O outro assunto que a lagartixa figurante quer comentar é que ele ouviu dizer que eles precisavam uma maneira de viajar sem passar fome. E sim, ele comentou isso. Tu tem a resposta pra minha pergunta? Basicamente, hoje, o que ele fez foi domar um dragão voraz, que mais parece uma lagartixa, apenas com comida. E tem outra coisa que ele pode fazer. E qual é esse tipo de coisa que eu posso fazer? Eu vou te mostrar. Tá vendo ali embaixo o negocinho lá? Não, tô vendo não. Olha lá, ó. A ponta do meu dedo. Não ria, não. Se você... Tá, parei, não faço isso mais não. O que ele real tava apontando a lagartixa figurante era as vacas que tava lá embaixo, né? Que essas vacas aqui podem servir como um pasto pra eles. E é agora que eles conseguiram desbloquear o hack do cultivo, rapaziada. Tá vendo? Nem toda vez o figurante precisa ser burro também. Pode ser inteligente de vez em quando. ué. Contam que a história humana se dividiu em duas correntes ao longo do momento. A agricultura era uma delas, a pecuária mexia com vacas. Mesmo que tudo isso tenha sido ensinado em jogos e todas as pessoas do mundo ainda saibam, a agricultura é bem mais segura. Afinal de contas, grandes civilizações humanas antigas nasceram perto de rios. Porém, O povo que ele escolheu, né, rapaziada? Você manda pegar uma vaca e a desgraça vai lá e comer a porra do boi. Né? Os homens lagartixa, eles são fortes, muito fortes. O ambiente de adaptação deles é muito alto. Os caras conseguem andar um bom quilômetro sem sentir sede. E agora o que eles precisam aprender é a pecuária. E essa é a melhor opção pra esses carinha aqui. Sem conta também, Nebula pensa que eles também vão precisar de novas tecnologias se quiserem avançar ainda mais na sociedade. E o bom de tudo isso é que é claro que tem a lagartixa azul tatuada que sabe fazer esses equipamentos, né? primeiro o processo do ferro. Primeiro você o cozinha e bate com marretadas. Depois você começa a mexer com o canudinho, que eu não sei o que significa. Mas depois de muito tempo mexendo, você pode ver que lá dentro se forma um círculo, fazendo rodar mais rápido. Após isso, você molda no molde e começa a bater mais ainda. Assim ficarão prontos. Adagas. Literalmente pode fazer o que quiser com elas. Tá certo isso? Olha como é que os caras tá evoluído. Já conseguiram literalmente me criar ferramentas de ferro, rapaziada. Apesar de ser primitiva, né? Isso aqui é mais fraco que o bronze, na opinião do Nebula. Mas tá evoluindo de certa forma. Se eles continuar assim, uma inovação maior chegará. Melhor do que pedra que eles usavam antigamente, né? Agora é ferro, pai. E também teve uma outra evolução, uma nova descoberta que nem ele acreditou. Uma das lagartixas, a lagartixa Kotoko. Ela é uma astrônoma, ela olha pras estrelas. Agora eu vi o que você falou da última vez. Tá vendo lá? Onde é que tá que eu não tô vendo? A ponta do meu dedo. Assim, se for considerar, é claro que tá muito cedo pra chamar isso de astronomia, né? O cara olha as estrelas e fala que viu, sei lá, um meteoro na puta que pariu. A ponta do meu dedo.
mas é alguma coisa. E se ele se aprofundar nesses conhecimentos, com certeza ele vai conseguir evoluir e avançar. E depois do tempo ter se passado, depois da confecção das espadas e a pontas da lança tiveram ficado pronta. E nisso tava lá o craque olhando pro céu, né? Só pensando que o astrônomo tava certo, a lagartixa Kotoko, que as estrelas se movem da maneira que ele falou. Então agora ele terá que pensar no futuro, rapaziada, a forma como levar sua vila pra frente. Então um certo dia ele reuniu todo mundo num certo canto, botou geral em volta da fogueira e começou a falar. Já se passaram muito tempo desde que ele nos trouxe aqui para essa terra. Encontramos nossos irmãos. Poderíamos ter feito o mesmo com um deles, o matado. Poderíamos literalmente ter feito qualquer coisa, mas Deus escolheu perdoar. Presenteou nossos irmãos com mais vida longa. Afinal de contas, se não os tivéssemos aceitado, eles teriam morrido vagado pelo vasto deserto. E nós estamos pecando, mas mesmo assim melhoremos. A salvação vem de Deus. Isso tudo porque vocês devem prestar atenção. Ele previu que nosso povo só prosperaria com um número maior de pessoas. Quando chegar amanhã, direi a vocês: deixaremos este lugar, avançaremos mais à frente, mas não fiquem preocupados. Aí ele vai e manda logo o lagartixa Kotoko subir lá em cima pra dar uma explicaçãozinha, né? Porque só ele sabe sobre os movimentos das estrelas. E o cara é brabo. Detalhe, ele dá um cargo alto falando que o astrônomo a partir de agora será o Kotoko, o guia da sua tribo. Todos aqui saibam que podemos confiar no nosso Kotoko. Daqui pra frente, eles nos guiará. Diga, Kotoko, aonde iremos amanhã? Vocês estão vendo lá? Tá vendo não? Olha lá, ó, a ponta do meu dedo. Ainda tem otário caindo nessa ainda. À medida em que o sol da manhã surge, iremos para o sul. Depois de caminhar por 10 dias, nós iremos passar por um lago podre. Depois de mais 3 dias em direção ao sul, mais 3 dias passando por montanhas e vales isolados. Se seguirmos essa direção, com certeza chegaremos lá. Estamos falando de animais selvagens, muita floresta, aonde viveremos bem. Isso não é à toa, né? É certeza que lá tem vida. Então ele manda de volta o lagartixa Kotoko voltar a sentar, né? E sobe de novo em cima das pedras. Quer dizer, pedra não, né? É um monte de caveira que os caras colocou. Ele tô chamando de pedra já. Alzheimer. Todos se prepararam para uma grande questão que ele iria dizer agora, mas quando ele ficou na vendedor do mundo, só chamou a atenção do lagartixa figurante. E pergunta a seguinte questão: ontem, o que tu fez com o búfalo que tu caçou? Tu não comeu nenhum deles. Aí a lagartixa já caga, né? Pensando, porra, fiz alguma coisa errada aqui, já vão me prender. O lagartixa figurante já ficou, caralho, velho, não fiz nada errado não. Por que tu tá falando isso aí? Foi uma boa escolha não? E foi o quê? Basicamente ele teve que explicar que os outros caçadores também estavam cansados depois de caçar. E ele pensou, porra, por que não ficar sem comer pra conseguir domar os bichos, né? Obviamente era uma decisão que deixaria eles com fome. E já que eles não estavam passando tanta fome assim, ele decidiu que eles deveriam tentar. É que né? E a decisão que o lagartixa figurante teve foi muito bizarra, porque ele teve que deixar os amigos dele com fome pra poder tentar domar um bicho. Uma coisa que ele nem tinha certeza que iria dar certo, mas né? Mesmo assim, o craque dá uma pensada e fala: Tu tem razão, meu compadre. Tu pensou bem nisso aí. Valeu a pena. o quê? Ficar todo mundo com fome? Na real, ele fala que é admirável, que ele deixou todo mundo com fome só pra poder pensar no futuro da tribo, né? E que isso é admirável. O bichinho já ficou como, né? Todo curadinho. Então, ele vai continuar agindo assim? É a pergunta que a Gag faz. E sim, ele vai continuar. Enquanto eles não estiverem morrendo de fome, ele vai continuar fazendo isso com certeza e pensar no futuro. Então ele vai e chama logo a lagartixa tatuada e fala o seguinte pra ela, que ela merece uma recompensa. Na realidade, não é errado, porra. Não é lagartixa tatuada, não. Ele vai dar uma recompensa pra lagartixa que não deixou os caras com fome, tá ligado? E pensou no futuro. Enfim, foda-se. Vai dar uma lança pra ele lá muito pontuda. Rapaz, é grande e pontuda mesmo. Mano, Ele entrega na mão e quando ele pega e vê o tamanho da lança e aponta. É grande mesmo e pontuda. Mas além disso, não vai ser só ele que vai ganhar a lança. Fala pra geral que eles também que se privaram de comer e obedecer a ordem do seu superior vão receber lanças também. Com a ponta bem grande, inclusive. Rapaz, mas é muito pontuda. As lagartixas de cor azul viram que as lanças são muito bonitas e pretendem um dia participar desse ganho também, né? Mas não agora. O inteligente, o lagartixo, pensava que os planos dele era esse. Não tinha o pensamento de que ele tinha esse planejamento na cabeça. Então agora direi a todos vocês um tema um pouco mais sério. Fiquem em frente um por um. Afinal de contas, guerreiros de verdade vivem acompanhados por seu Deus, e assim os fará. Nós temos uma longa jornada pela frente. Com espírito, paciência e
ainda mais com Deus. Não será difícil. Mas digo a todos, mantenham em pé. Agora todos serão guerreiros. Guerreiros esqueletos de verdade. E que a vontade de Deus lhes satisfaça. Rapaz, que lindo. O bichinho chegou até a chorar pelo zóio. Então logo na manhã seguinte, rapaziada, a noite havia se acabado. Mais um dia havia se chegado e todos eles estavam preparados, gurizão. Todo mundo com a coroinha na cabeça e lança na mão, né? Rapaz, lança pontuda. Novamente volto a lhe dizer, devemos deixar esse lugar sagrado agora. Desde ele esteja ao nosso lado, Deus, estaremos em casa. Então digo, atenção a todos, coloquem o Deus Besouro sem nome em suas mentes. Nunca se esqueçam dele, não irei garantir uma vida longa sem sofrimento, mas devemos seguir sem medo e continuar, assim como a resistência que a gente teve de comer os búfalos. Devemos manter a resistência. Aê, caralho! Espartano, falei errado. Lagartixos, avancem pra frente, persistam e resistam. Deus Besouro sem nome está do nosso lado. De tanto de falar que isso é vontade de Deus, ele se sentiu com medo do Nebula falar umas merda pra ele e logo pede desculpas, né? Dizendo pra todo mundo que é a vontade dele, mas na real pode nem ser, porque ele tenta prever o que o maluco quer. Dito isso, o Nebula só observando pensa que ele não deveria pedir desculpa, né, rapaziada? Até porque essa é a ação que ele queria que o maluco fizesse e ele decidiu por conta própria, sem precisar falar porra nenhuma. Além disso, rapaziada, o responsável pelo crescimento do povo foi essa lagartixa aqui, e isso é admirável, né? E dá pra ver que essa lagartixo figurante, a confiança dele aumentou, seus status também foi mais além. E crack, ele também aumentou o seu atributo especial. O cara agora tá mais evoluído, caralho. Considerando, ele nunca lhe decepcionou. Caralho, a dicção tá igual o buraco do meu. Mesmo não decepcionando, a partir de agora, o verdadeiro jogo vai começar, rapaziada. Então logo dale começar nossa rotina de andar no sol do calor do caralho. Clima de deserto, nenhum pingo de água pra gente tomar nessa desgraça e o sol bater na cabeça de todo mundo. Se não tiver no inferno, nós tá na ridícula, viu? Manu não aguentou. Era tanto sol, mas tanto tempo que ele estava andando nesse sol desgraçado que ele caiu no jogo que nem um saco de bosta, né? Daí crack foi verificar e ver que ele não tá acostumado a viver em condições tão precárias como essa. Faz tempo que eles não têm recurso. O lagartixo Cotoco fala que ele deve estar esgotado. Precisa descansar, meu compadre. Mas quem tem que falar isso é o lagartixo Cotoco. E aí, a gente pode dar uma descansada? Eu acho que não, né? Assim, podia andar mais um pouco, né? Mas mesmo assim, o crack faz, dizendo para todos fazer uma pausa. E repetem a chamada. Somente uma pausa curta para descansar. Olha a cara de quem não queria descansar aqui. Nessa hora, crack entra em pensamentos que essa trilha da montanha vai levar eles até o lugar que eles falaram, mas será que ele conseguirá manter um pouco mais, mesmo depois de uma pausa? Será que eles devem ficar parados mesmo e não continuar? Mas eles mal comeram, rapaziada. Aí na hora veio o pensamento seguinte na cabeça de crack. Ô, velho Cotoco, E foi? tu não tinha me dito, não, que era só viajar 3 dias que chegava no lugar? A gente já tá andando 3 dias, não tem comida, não tem água. E até agora eu não mijei nessa porra também. Até do nada, pra atrapalhar um pouco da conversação, chega um outro lagartixo, uma lagartixa guerreira, né? Que agora são identificados pelo capacete, rapaziada. Evoluíram. Bem louco. Avisa ambos que uma espécie nova havia aparecido, que aparentemente são espécies de lagartixas sem escama. Tudo que não tem escama pra eles não é lagartixa. E errado os caras não tá, porque essa porra não é lagartixa, só um bando de orc correndo na direção da lagartixa guerreira. E os caras ficam todos felizes porque eles não comem nada, tem um bom dia, né? E me fala, vai falar que você nunca experimentou na sua vida uma lagartixa grelhada dentro da fogueira ali, com o trembão do caralho, pô. Eu prefiro o rato ainda, né? Mais gostoso. Pensando que tava no papo que não tinha nada pior do que enfrentar lagartixa. O lagartixa é de boa de matar. Meu, foi quando eles chegaram na hora e tinha só 3. O Cotoco, o crack e mais o outro inteligentão. Até eles se aproximarem mais e ver a desgraça. É, meu amigo, você falou que ia comer quem mesmo? Vendo a reação de tu aí, tu pode estar assustado, né, meu compadre? Mas não tu disse que ia comer a gente aqui? Lá ele, essa porra, papo de comer do caralho. É que assim, eu tava só zoando, pô, pegadinha do Gugu. Os lagartixos guerreiros já começam a botar o capacete preparado pra cair na porrada. Aí tu vai dar uma olhada pro lado e olha a arma que os orcs tem na mão. Uma pedra enfiada num pedaço de pau. Eu acho que nós perdeu aqui. Aí os caras já lançam a pedrada no João de volta, largando a arma da mão, que dá pra ganhar não, pô. Era brincadeira. Mas o Clark não é FDP, né? Logo ele vai dar comida pra rapaziada, porque aparentemente os caras tava com fome. Mas eles explicam sobre sair de um lugar. Sair da onde? Bom, basicamente eles tiveram que abandonar a sua casa, rapaziada. Eles não têm mais aonde morar. Tá, mas de onde
onde é que vocês vieram? Aponta pra mim com o dedo pra mim ver onde é que vocês veio. A gente veio dali, ó. Você tá vendo? Bem ali, ó. Se você olhar bem, você vai ver a ponta do meu dedo. E eu vou parar de perguntar. Aonde eles viviam era um lugar que eles não eram ricos, mas tinham de tudo pra poder viver tranquilamente. Mas certo dia, aquela desgraça aconteceu. Mas que tipo de desgraça? Eu vou te mostrar de novo, ó. Tá vendo ali, ó? Não, cala a boca, cara. Quero ver porra nenhuma, não. Tá bom, então. Enquanto isso, Nebula começa a escutar toda essa conversa e vê que a desgraça que ele tanto fala, na verdade, é um monstro, rapaziada. E esse monstro é muito conhecido. Até demais. Ele carrega um caixote de pedra nas costas. É uma lacraia gigantesca, só que de nível abominação. Só não entendi por que essa praga carrega esses negócios de pedra nas costas, né? Aí, o status da lacraia é esse aqui, ó. O nome dela é Coleoptera alguma coisa ancestral, mas não sei falar isso aí não. Continua sendo lacraia. Aparentemente, nas configurações do jogo de Mundo Perdido, as criaturas alegam ter sido criadas por deuses primordiais que já pereceram há muito tempo. Depois que os deuses desapareceram, eles permaneceram na Terra como eram antigamente. Onde é que tá o bicho que tu falou que tava deixando o saco? Tá lá embaixo, lá, se tu dá uma olhada, tá vendo? Vendo ou não? Olha lá, ó, a ponta do meu dedo. Tô com uma raiva, bicho. Tô com uma... Isso é o que os jogadores chamam de abominações. Uma lacraia gigantesca com a pedra nas costas. E a força dela não é de brincadeira, fi. A habilidade especial dela é presa venenosa. Tem uma bênção de um deus oculto lá, que não sei que habilidade que é, tá interrogação nessa porra. O problema real é que fodeu. Nem se eles quisessem dar pra derrotar esse bicho aqui, né? E isso tudo na teoria, na prática é diferente. E sabe qual é o mais bizarro desse bicho, cara? É que o bicho tava dormindo. E quando ele começa a se mexer, ele começa a fazer o solo inteiro da montanha tremer. Na hora, todo mundo concorda que é melhor vazar. O bicho nem tá acordado, tá fazendo tremer a porra do solo, caralho. Mas se eles tentarem contornar, quem tem que responder essa pergunta é o lagartixo Cotoco. E o Cotoco fala que se eles for pra direção contrária e passar pelas montanhas e derem a volta, vai levar uns 8 dias pra chegar lá. Agora até o Nebula tá pensativo, né, pai? 8 dias é coisa pra caralho. Claro que o Clark vai ficar repensante sobre o que fazer. O grupo dele tá com medo de cair na porrada com a lagartixa. Quer dizer, lacraia, caralho. Tô confundindo já os bichos aqui nessa porra. É tanto animal nessa desgraça que eu nem sei mais o que é aqui. Demorar muito pra chegar onde eles querem chegar não é boa ideia. Eles nem têm mais comida. Mas o Nebula quer ver o que o Clark vai fazer. O que ele vai decidir. E na hora ele tem uma ideia de gênio. Qualquer um pensaria nisso. Já que eles estão em cima da montanha, por que não, caralho, tacar pedra no bicho, né? Assim, eu só acho que isso aí vai dar certo, não. E lagartixa inteligente, a pergunta também se eles vão precisar lutar. Porque se for necessário, dá. Crack vê os status do maluco, né? E vê que o cara tá bem evoluidinho. E não é muita coisa ali, mas dá pra poder brigar pelo menos. Relaxa que nós tem vantagem. Vantagem da onde, caralho? O bicho é um deus, porra. Nessa hora, a pergunta que a lagartixa inteligente faz é se ele se lembra do que o ferreiro usou lá, a lagartixa marcada. E foi algum tipo de ferramenta especial que fazia o ferro aquecer. Era o chamado de folé. Tu fica mexendo o parzinho no meio e ele começa a esquentar, sem usar muita força. Então você tá me dizendo que se usarmos essa ferramenta, teremos pouco trabalho? Sim. Não que eles precisem da mesma ferramenta. Eles só precisam de uma ferramenta pra conseguir empurrar essas pedras desse tamanho, tá ligado? E derrubar essas pedras lá na lacraia que tá lá embaixo. Prefiro nem tentar. E eu que não quero morrer se eu não comer uma lacraia. Mas mesmo assim, eles o fizeram. Colocaram mais umas 2 pedras na ponta do penhasco e começaram a empurrar. 2, 3, 2, 3. Empurra, rapaziada. 2, 3. Nebula começa a pensar que rolar as pedras e esmagar o monstro é uma ideia legal, simples e eficiente, né? Mas se tu estiver enfrentando um bicho desse nível aqui, como eu disse, né? Pedrinha não vai machucar, não. Mas até que tem uma possibilidade. O próprio Nebula falar que se acertar todas as pedras de uma vez só, é possível, né? Por que vocês têm parado de empurrar? Continua, caralho. 2, 3. Até finalmente eles conseguiram empurrar a primeira pedra logo abaixo. E ela sai cambaleando de cima do morro onde é que tava e descendo a porra toda. Na hora a lacraia acordou, né? E quando ela foi dar uma olhada pra cima, o bagulho ia pegar na testa. Pau. Pegou na canto da cabeça e a pedra se partiu em 50 fucking pedaços. Será que deu certo? Claro que não deu certo, velho. A pedra partiu em 300 fucking pedaços. A carapaça da lacraia é muito dura. Não vai quebrar assim com a pedrinha. Eu acho que aqui fudeu. Deu uma arranhada na cabeça dela, né? Mas ela continuou subindo lá pra cima. Com aquela pedra nas costas. Que até agora eu tô tentando entender pra que serve aquela porra. Crack, você viu? Ela tá subindo. Vendo quão rápido ela tava subindo as pedras, logo o Crack manda geral ir pra próxima pedra e começar a derrubar uma por uma. Só que tu viu o processo pra derrubar uma pedra só, né? Até parece que vai dar tempo.
Então logo chega o Nebula, rapaziada, pra fazer a parte dele do trabalho, caralho. Conclui a nova possessão no crack novamente. Agora o bagulho vai ficar doido nessa porra, caralho. Quero ver briga de qualidade nesse caralho. Na hora que os outros lagartixas vão dar uma olhada, o par que ele estava segurando pra levantar a pedra foi catado pela mão do Nebula. E já ele tacou na pedra e fez a pedra voar uns 5 metros de altura. Caralho, como que ele conseguiu? A segunda pedra foi derrubada e logo vai pra próxima, né? Na próxima não tinha mais par, agora é com a mão mesmo. Só que o trem é pesado. Ele botou mais força ali e tentou empurrar. Quase cagou nas carças, mas não foi feio não, derrubou também a pedra. As últimas 2 pedras foram derrubadas e elas desceram racha abaixo. O lagartixa inteligente, como sempre, né? Óbvio, fala que ela não acha que vai ser derrotado só com essas pedrinhas aqui não. Mas Nebula tem um outro planejamento pra poder concluir. Se ela não morre com pedra, morre com lançada. Pulo mais uns 5 metros de altura. Caralho, sabe voar também? Mira na cabeça da carapaça da lacraia e joga a lança num pau de velocidade com tanta força que o bagulho atravessa 1, 2 e vai diretamente pra testa da lacraia, velho. Bagulho quebra a pedra que tava nas costas dela, que quebrou e eu não soube o motivo pelo qual a pedra tava nas costas, e atravessou metade do corpo. E por sequência, né, de quebra, as pedras também tava descendo, 2 inclusive. A primeira, quando pega, já atinge a outra carapaça dela, que também dá uma arranhada. E na terceira foi o trabalho completo, né? Partiu em 200 pedaços e ela caiu que nem um saco de bosta no chão. Mas não é que deu certo mesmo? Achei que ia dar errado. Sim. Nebula cai no chão, mete o famoso eu sou Batman e a lacraia cai que nem um saco de bosta e acaba morrendo. Tinha finalizado. Agora sim ganharam. Será? Um bicho de mais de 5 metros de comprimento, derrotado com uma força extraordinária. Claro que logo em seguida ele ganhou uma nova recompensa, né? A tribo tinha ganhado isso daí. E todo mundo saiu gritando, ganhamos, carai, porra. Isso foi bom também pra demonstração de fé. E geral aumentou a confiança no deus besouro sem nome. Já passei Nebula. Só que tem algo mais importante do que a fé ter aumentado. Um item que ele recebeu por ganhar desse bicho aí. E ele só queria matá-lo por causa dessa bola vermelha, a tal chamada essência de abominação. Cada deus pode criar recursos específicos de suas pequenas áreas, embora elas possam ser usadas, e isso as fazendo com fé, para criar algo que ainda não existe. Recursos especiais são necessários para isso. Como essa essência pode ser criada, bestas sagradas serão invocadas. Basicamente, uma besta sagrada é uma entidade que existe para espalhar a palavra de Deus dentro do domínio de sua terra. Também é permitido o crescimento da fé dessa besta, e aumentar o nível deles pode lhes dar a classe como apóstolo ou encarnação. Tudo isso graças à nossa bola de energia amaldiçoada. Então depois de ter matado a lacraia gigantesca, eles foram verificar pra ver se realmente o bicho tinha morrido, né? Inteligentão foi o primeiro a arrancar o pedaço dela, porque se for bom pra comer, já vai ser um grande desafio poder comer isso aqui. 5 metros de lacraia, quem que não vai ficar satisfeito, né? Dá pro mês inteiro isso aqui, pô. E eu que não vou comer essa desgraça, tá fedendo. Só que, na hora que ele bota o primeiro pedaço da lacraia na boca, vi, bagulho ruim da pé, chega a cuspir. Tem gosto de merda esse negócio aqui. Então o craque vem de lá pra cá e pensa, porra, realmente a gente não pode comer? Vai ser um grande desperdício, porque 5 metros de lacraia pra comer, ia fartar comida por uns bons dias aí, né? ué. Se eles não podem comer, pode fazer de outro jeito, né? Já que tem gosto de merda. Já ouviu falar em cebolinha e coentro? Agora os caras chegou na era dos temperos, caralho. Só adicionar alguns matinhos, talvez chega e começa a dar certo, né? Então vai lá, esquenta a comida, no caso a perna da lacraia, né? Que os caras arrancaram. Colocaram um pouco de cebolinha em coentro e tacaram o primeiro na goela pra experimentar. E ó, deu uma melhorada, hein? Não tem mais gosto de merda. Ele cozinhou e preparou. E aparentemente agora estão umas 10 vezes melhor. Só um coentro e uma cebolinha foram suficiente pra acabar com o cheiro de merda que a carne tinha anteriormente. E esquentar e cozinhar ela deu uma melhorada também, né? No começo, o craque pensou em jogar fora, até porque não dava pra comer. Mas ele cozinhou antes pra ter a certeza. E dito isso, dá pra eles ficar um bom tempo comendo. Aí na hora, rapaziada, vem logo a lagartixa inteligente chamar a atenção do craque, né? Dizendo o seguinte pra ele. Que, não sei se você tá sabendo, mas lá na tribo dos orcs, eles têm uns herdeiros lá, né? No caso, os filhos dos cara que é rei naquela porra. E do nada, ela vai e me comenta se ele não quer mais encontrar uma companheira. Quando eu falo ela, eu não sabia, mas a lagartixa inteligente aparentemente é uma fêmea, velho. É uma fêmea, mano. Cara, ninguém me contou isso aqui, velho. Não tava escrito no roteiro isso daqui, não. E o que deixa o craque mais em crise é porque ela mandou essa indireta. E dá pra ver na cara dela que ela tá dizendo, assim, meio de canto, né? Que assim, se a gente ficar velho demais, não vamos poder ter filho. Então, tá ligado, né? Tem que ter herdeira, porra toda. Ele precisa de uma companheira. Aí que ela já mandou a braba. Se tu quiser, tu pode casar comigo, ter um filho, se tu quiser. Assim, só se tu quiser. Rapaz, você quer dar se fala, desgraçada.
Vou pensar no seu caso. E na hora que ele disse que ia pensar, atrás dela tava brilhando, né? Achando ela que recebeu uma resposta. Mas não. Tinha um pedaço de ouro dentro das costas daquela caixa preta. Cara, o que tem a ver bagulho e caixa preta, velho? É pedra, caralho. Em cima das costas da lacraia, que quebrou e lá dentro tinha esse pedaço de ouro aqui com algumas informações escritas. O que aparentemente a maioria ali não fazia ideia do que era aquele pedaço de ouro. Tô conseguindo comer não. Tem gosto de pedra isso aqui, pai. Claro que tem gosto de pedra, né? Até porque o bagulho não é feito pra comer. É uma espécie chamada de ouro. O Kotoko fala sobre ele ainda. A lagartixa inteligente, que inclusive agora é fêmea, né? Eu tô até incrédulo que essa praga é fêmea. É fêmea? Foi que foi Felipe que inventou. Fala que o ferreiro tinha comentado sobre essa pedra pra eles, que aparentemente isso aqui é um tal de ouro que se tu polir, ele reflete a luz e ainda por cima com o tempo não apodrece. É muito bom quando tu quer guardar alguma coisa. Mas pra que serve então se a gente não pode comer? É só uma pedra. Ah, isso até é um ponto. E aproveitando que ele tava com fome, o Kotoko já manda reta ali pro lagartixo figurante, dizendo que o Zoki tinha dito que tinha uns búfalos no canto do muro lá. Se tu pegar e caçar alguns pra comer, tu pode comer. Larga o ouro quieto aí. Ele já ia saindo vazado e deixando o ouro na mão do Crack, até chamar a atenção perguntando se ele não vai caçar com ele também. Mas fala que já comeu o suficiente, não precisa comer nada. Aí Crack dá uma pensada que se isso não apodrece, não fica velho, nem nada, alguma coisa tem a ver. Então tempo depois ele foi e matou um veado e colocou em cima da pedra. Aparentemente era uma refeição dele, né? Mas isso só o fez pensar cada vez mais. Se a pedra não apodrece, tava dentro das costas de uma lacraia, pra que serve isso aqui? E tem um objetivo. As pessoas que o fizeram provavelmente queriam passar algum tipo de informação ou guardar algo. Até porque em algo que não apodrece. Até do Nieder chega a lagartixa fêmea. Fêmea. Será? O que o Crack pergunta enquanto a resposta, se ela não iria descansar e como que ela sabia que ele tava lá. É meio simples, né? Porque ele tá usando um casaco de pele peluda e dá pra ver claramente que ele é o único que usa aquele couro de roupa. Mas então ele responde falando que foi tu que te disse pra poder usar isso aqui. Claro que ela disse pra usar, até porque ela queria tratar ele de forma diferente e mostrar que ele não é igual a todo mundo. Eita, sentiu uma indireta aqui já? O negócio tá começando a andar mais rápido que o normal aqui já, hein? E por ele ser o chefe também, ele precisava de um símbolo único, né? Mostrar que ele é o chefe. Então daí, chegando na parte da noite, não comeram o veado tava lá em cima lá e juntando mosca e a porra tudo. Não serve nem mais pra comer essa desgraça aqui não. Tudo isso enquanto ele pensava sobre a questão do símbolo que ela havia dito pra ele, né? Sobre ser o chefe, não sei o que lá, e a pedra que não apodrece, e o veado pegando mosca em cima e a carne apodrecendo. Até naquilo, as moscas que estavam em cima do veado, de repentemente, magicamente, não sei como, elas começaram a fazer um símbolo na frente dele, o que demonstrava ser uma ilusão. Mas não é uma ilusão. Tudo o que aconteceu com ele até agora não foi uma ilusão, porque isso seria. Então logo ele pega um pedaço de pau pensando que é um símbolo incorruptível, que o mesmo tem naquela placa de ouro que ele tava segurando. Mas o que era incorruptível? Era o pau? Não, era o símbolo, caralho. Jura? Depois de muitas noites em claros, enquanto ele ficava sabendo o que significava aquilo, o dia voltou a se amanhecer. E eles fizeram umas casinhas, velho, com uns pedaços de folha. Olha essas barracas, muito legal, cara. Fazendo dessa aqui em casa, hein? Só faltou ter uma folha desse tamanho pra fazer uma porra dessa. Mais barato que tijolo. A lagartixa inteligente tava lá dormindo, até de repentemente ser acordada pelo Crack, chamando devagarinho, né? Ela pergunta o que ele quer dessa vez, logo cedo ainda. Ele não dormiu com essa cara de acho que ele tava, mas não, quer lhe mostrar algo. Leva ele até onde tá fazendo o rabisco no chão e mostra as marcações que ele fez. A primeira é esse desenho, e fala que esse aqui sou eu. Ela até brinca, né? Então, esse aqui é o Crack. Não, calma aí. Isso aqui, no caso, seria ele ser um macho. Isso aqui é o símbolo de um lagarto macho. E agora, esse outro que eu vou te desenhar aqui é o símbolo da fêmea. Isso aqui é tu. Olha que interessante. Estamos começando a evoluir aqui nesse negócio. Somente conversa de alto nível nessa porra. Então se a gente for seguir a sua teoria, isso aqui é macho, isso aqui é fêmea. E se for colocar um sinal de igualdade entre os dois ali, adivinha o que acontece? Sei não, se tu não me contar. E aí, vai falar o que significa? Não tem como ela adivinhar qual o significado de um sinal daquele. E pelo jeito que ele tava encarando, outra indireta, né? Isso significa que eles são companheiros um do outro. Ou seja, um casal. E a resposta pela qual ela estava ali perguntando se queria se tornar seu companheiro, rapaziada, está ali, naquela pedra. Que isso, filhão? Tá muito avançado essa lagartixa. Tá melhor que eu na vida real, carai. Caralho, agora eu tô me sentindo merda aqui, velho. Até as lagartixas tem mulher, eu não tenho porra nenhuma. E fazendo um círculo em volta desse sinal todo aí, dá pra ver a intenção que ele quer passar. Ou ela não entendeu ainda, ele vai precisar explicar qual o significado. Não vai precisar explicar qual é o significado, paizão. E sim, ela aceita. Eita, carai. Esse capítulo aqui formava pra poder um romancezinho entre os dois, né? E descobertas, porque eu não sabia que essa porra era fêmea, velho. Ou o tempo todo era e eu não percebi. Eu não gosto de porra de burro. Isso foi só um avanço não só pro amor entre eles, mas também pela tribo ter descoberto a escrita. E isso daí
legal, começarem mais pra frente. Tudo enquanto Nebula observava, né? Que mesmo que leve gerações pra poder transformar isso em uma escrita adequada e que dê pra realmente ler do que só símbolo de fêmea e macho, por exemplo, vai demorar. Mas logo de conseguir isso aí no início do jogo já é alguma coisa. E agora, rapaziada, eles estavam fazendo a famosa caça. Só que essa aqui é diferenciada, né? Esse evento acontece vez ou outra quando tem um certo casamento. E a forma deles demonstrarem esse afeto pelo outro é o quê? Pegando algum bicho no meio do mato e entregando pra esposa pra dar aquela cozinhada, né? O casamento era feito dessa forma, antes de ter o real casamento. Até eles dar uma olhada pro lado e simplesmente a lagartixa inteligente me caçar também um viado, né? E de forma mais inteligente, né? À toa que esse é o nome dela. Em vez de correr que nem um débil mental atrás de um viado, é mais fácil capturar, cara. É com armadilha. Pior que eu não sabia dessa, não. Então, um tempo depois de ano se passado, eles voltam lá pro meio do deserto e vai na direção lá da Lacraia, que inclusive metade do corpo dela já foi comido, né? Mas ainda tem uns pedacinhos pra comer lá. Naquilo, eles foram conversar com os orcs, perguntando se por acaso eles podem ficar com aquele território de volta. E Krak não hesitou, dizendo que eles poderiam ficar com o território e viver porque eles eram dono dessa porra anteriormente. Rapaz, o maluco chega a reluzar os olhos de lágrima, né? Caralho, o cara além de me salvar, me deu território de volta. E logo lhe apresenta também o teu filho, dizendo que ele é o seu herdeiro, né? O herdeiro da tribo. Sem contar que ele conhece a geografia dali melhor do que outra pessoa. E talvez ele possa mostrar o caminho da floresta que eles tanto tá querendo ir. E mais à frente, já deixo o alerta, rapaziada, que tem muitas feras e algumas tribos ainda maiores do que a de Krak. Então ele deve tomar cuidado. Mas sendo o Krak, ele vai ficar seguro, né? E completa, falando que nunca esquecerão do favor que eles lhe fizeram. Avançando mais à frente, eles chegaram finalmente na tal floresta prometida. No meio daquilo, uma das lagartixas figurantes comenta com o Krak que eles encontraram alguma coisa. Uma pegada, rapaziada. Aparentemente essa pegada aqui é algum tipo de animal. Tu tá vendo aqui embaixo? Não tô vendo não. Chega um pouco mais perto aqui, ó. Vou te apontar com o dedo, tá vendo? Tá achando que vai fazer eu cair nessa pegadinha de novo, né? Não sou besta, não. Droga, não consegui. Essas pegadas, deixando só as brincadeiras um pouco de lado, né? Essas pegadas na realidade eram de homens sapos. Aparentemente existe bons e ruins dele, né? Ou qualquer sociedade, até de ser humano, tem bom e ruim de qualquer forma. E eles têm a habilidade de falar assim como os lagartixos, por exemplo. Eles provavelmente devem estar fazendo um reconhecimento da área e devem estar em guerra. O problema é, pela quantia de pegada aqui, pelo menos 5 tem lá dentro. E certeza que eles devem ser mais numerosos que a família do Krak. Então logo ele volta pra avisar pra rapaziada o que eles encontraram. E quando chegam no seu acampamento, os caras tá muito evoluído, vai ter com uma porra dessa não. Os caras fizeram barraca de folha e levantaram tocha, tem até lâmpada no bagulho. E manda todo mundo continuar a construção de casas o máximo possível, mesmo que não precise. E o motivo de tudo isso é poder mostrar que eles são mais numerosos que outras tribos, pra assim eles ficarem com medo de querer começar uma guerra sem saber a quantidade de pessoas que tem do lado deles, né? Olha como é que os bichinhos tá inteligentes, ó, começaram a usar a cabeça agora. Até ontem tava em símbolo, agora tá começando a pensar em quantidade. Tá melhor que eu, que aprendi a ler com uns 200 anos de idade. Acertou. E será, rapaziada, que eles estão de olho nele nesse exato momento? É dito e feito, né? Tanto de tocha que tem nessa desgraça aqui, como que os caras não vão saber que o maluco tá lá? Tá recendeando as lâmpadas na matagal todo ali. E de fundo tu vê os bichinhos sapo olhando pra eles, né? De longe. E esse é o capítulo de hoje, fião. Rapaz, cansei, hein? O vídeo que deu trabalho 5 dias fazendo essa porra desse vídeo aqui. Mas então a continuação só vai sair quando chegar o vídeo com uns 10k de like, né? Aí nós faz a continuação. Se não, vai ficar pra história. Igual o dinossauro.